Professor, seu áudio está mutado. Bom dia. Obrigado, João Henrique. Que bom que você está aqui, senão vai ficar meia hora falando. Então, vou começar de novo, tá? A falar. Então, a ideia toda da conversa aqui hoje é relembrar isso aqui e ir para frente, né? Agora falar um pouco sobre misturas, né? Então, a gente partiu na última aula da equação de Clapeyron, que a gente obteve a partir de considerações. Eu fui mexer aqui na aula, sumiram todos os traços, né? A partir de considerações sobre, né, as condições para a gente obter as linhas de equilíbrio, né, as linhas de coexistência de fase, nós obtivemos a equação de Clapeyron. A partir dessa equação, que mostra para a gente que a inclinação da curva de P por T está relacionada com o ΔH da transição, e com a variação do volume molar na transição de fase, a gente tratou os casos específicos, então transições sólido-gás e líquido-gás, a partir de uma aproximação da grande variação de volume quando você tem uma transição de fase que vai para gás, a gente considerou então que o ΔV pode ser aproximado pelo volume molar do gás. E aí, ao fazer isso, a gente simplifica, a gente não usa o ΔV e passa a usar o volume molar do gás. Se a gente considerar esse gás como um gás ideal, a gente tem a relação entre V e pressão, né, que permite que a gente obtenha a chamada equação de Clausius-Clapeyron, que dá para a gente como a gente pode resolver, como que a gente pode analisar a forma da curva, né, de uma curva de coexistência entre líquido-gás e sólido-gás, né? Então, como a gente também viu que como essa relação aqui, se a gente pensar nessa expressão, seria de como a gente escrever aqui que D de ln de P tem uma relação aqui com dt, que é dada por esse termo de ΔH. E se a gente olhar para essa expressão aqui, se a gente chega nesse termo, a gente percebe que essa dependência aqui ela é exponencial, né? E que se a gente fizesse o gráfico de ln de P em função de 1 sobre T, na verdade, a gente tem uma relação que mostra que essa inclinação ela vai ser maior quanto maior for o valor de ΔH. E o ΔH de uma transição líquido-gás ele é necessariamente menor do que o ΔH de uma transição sólido-gás. Porque uma transição sólido-gás ela pode ser pensada em duas etapas, como sendo sólido-líquido e depois líquido-gás. Então, é sempre a soma de dois ΔHs que são diferentes de zero, né, com o mesmo sinal. Então, a inclinação aqui, o tanto que essa curva é inclinada, para a curva sólido-gás é sempre mais inclinada que a curva líquido-gás. E elas se encontram aqui num ponto, né, em que você não tem mais a transição sólido-gás e passa a ter só a líquido-gás. Depois a gente fez a gente fez considerações similares para a transição sólido-líquido, né? E aí a gente não pode mais simplesmente considerar a gente não pode mais considerar uma variação de volume molar tão grande como a gente considerava quando o gás está envolvido. Então, o que se faz é simplesmente a gente pode analisar essa expressão da forma mais simples possível, que é simplesmente fazer a análise da integração, né, do que acontece com a variação da pressão, o que acontece com a pressão com uma certa variação de temperatura, né? E essa equação acaba se tornando relativamente simples, porque você não tem outro termo de pressão, então a integral
em termos de DP, ela é a mais simples possível. E a gente... Não, está faltando um tracinho aqui de novo. E a gente tem aqui que a gente tem uma integral de 1 sobre x dx, que dá para a gente um termo com Ln. Né? Esse termo com Ln, se as temperaturas forem próximas umas às outras, a gente vai perceber que dá para aproximar esse termo simplesmente com uma diferença entre as temperaturas. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero fazer uma análise simplificada. Então, eu quero analisar essa curva próximo à curva ali de encontro entre todas elas. Né? Ao fazer isso aqui, a gente chega numa expressão, e está faltando um tracinho de novo, a gente chega numa expressão que é a equação de uma reta, né? y2 igual a y1 mais o coeficiente angular x2 menos x1. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Né? Com o coeficiente angular que tem uma relação com ΔH de fusão. Então, para essa situação de temperatura 2 e 1 parecidas, a gente tem a equação de uma reta. Então, o diagrama de fase esquemático fica completo dessa forma. A diferença aqui, deixa eu voltar, é o sinal desse ΔV. Então, se esse termo vai ser positivo ou negativo, aqui depende do sinal do ΔV, porque o ΔH, por exemplo, o ΔH de fusão, ele é sempre positivo, né? Mas você pode ter um ΔV positivo ou negativo, a depender se o volume da fase líquida é maior ou menor que o volume da fase sólida na transição. Então, na maioria das vezes, a gente tem essa situação do volume molar do sólido ser menor que o do líquido, e nesse caso, aquele termo fica positivo, e a gente tem um diagrama de fase com essa reta aqui com inclinação positiva. Nos casos mais raros do volume molar do sólido ser maior que o volume molar do líquido, que é, por exemplo, o caso da água, essa inclinação fica negativa. E aí a gente tem essa diferença. Mas, do ponto de vista fundamental, a gente completou agora o diagrama de fase esquemático. A gente tem, então, como prever o diagrama de fase e usar essa previsão para a gente entender melhor o que a gente está, como que a gente pode analisar o diagrama. A gente falou sobre os pontos importantes, então a gente falou sobre o ponto triplo e o ponto crítico também. Do ponto triplo, é importante a gente perceber que ele é uma situação de coexistência, só que ele é uma situação de coexistência de 3 fases. Né? Então, o ponto triplo que todas as substâncias têm, que é o ponto triplo em que há coexistência entre sólido, líquido e gás, né? Ele é o ponto triplo mais importante porque ele é uma característica daquela substância que você consegue relacionar com outras. Né? Além disso, né, para pressões abaixo do ponto triplo, não existe a fase líquida, né, desse ponto triplo principal. Hoje em dia, por exemplo, o ponto triplo da água ele é usado como um ponto de referência da escala Celsius, porque ele é medido com bastante precisão, ele é muito característico para a água, né, e ele não sofre influência de pequenas alterações na pressão ambiente, né, como acontece com a temperatura de fusão e de ebulição, né, que eram as referências originais. Uma mesma substância pode ter mais do que um ponto triplo, então a gente discutiu aqui o exemplo da água, só que aí os outros pontos triplos geralmente envolvem 2 fases sólidas e uma fase líquida. A água, por exemplo, você tem diversos arranjos cristalinos para as moléculas de água para pressões muito altas. Né? Então, aqui a gente está falando para pressões acima de 10 ao quadrado megapascal. 1 megapascal é praticamente 10 atmosferas. Então, a gente está falando aí de 1000 atmosferas ou mais, quando você começa a ter rearranjos das moléculas de água, formando estruturas que têm esses nomes, né? Gelo 3, gelo 5, gelo 6, gelo 7 e assim por diante. Né? Então, esses pontos triplos existem
mas eles são diferentes do ponto triplo que envolve sólido, líquido e vapor, que ele é único e é característico de cada substância. Nós falamos também do ponto crítico, né? Que é um ponto crítico, a temperatura crítica é a temperatura a partir da qual não existe mais a fase líquida. Então, para temperaturas acima da temperatura crítica, a gente não observa mais a fase líquida. Então, para cá dessa linha pontilhada que eu desenhei, o que a gente tem é um fluido que se comporta sempre como um fluido gasoso. Não importa se você aumentar a pressão e aumentar a densidade dele, ele vai continuar se comportando como um gás. Isso faz com que você possa manipular a densidade dele, e a gente tem, por exemplo, fluido supercrítico, especialmente de CO2, que é usado no desenvolvimento de reações químicas orgânicas que não geram resíduo dissolvente. E isso vai ao encontro, né, do que se estuda, por exemplo, no desenvolvimento de química verde, né? Seria uma química com menos impacto ambiental. Né? Então, o que acontece no ponto crítico é mais ou menos o que está ilustrado nessas três fotos, nessa sequência. Então, quando você se aproxima, aqui está a 300 graus Celsius, benzeno fechado no recipiente, né? Então, você tem aqui é vedado. E aí, quando você aquece ele até uma certa situação, você perde a distinção de fase de qualquer coisa dentro do tubo. Então, o tubo passa, o fluido aqui passa a ocupar todo todo o recipiente, né? Esse fluido, ele é para todos os efeitos, ele é um gás. Ele não se comporta mais como um líquido. Não existe mais esse menisco, né, que separa o líquido do seu vapor em equilíbrio. Existe, se você procurar na internet, vocês vão encontrar diversos mesmo exemplos, né, de transições envolvido no ponto crítico de várias substâncias. Né? É bastante interessante. Por último, o que a gente falou da última vez foi essa necessidade da gente lembrar, que eu considero razoável lembrar isso, que apesar de que a fase líquida não existe para temperaturas acima da temperatura crítica, se a pressão for suficientemente alta, esse fluido supercrítico pode eventualmente se solidificar. Se a gente olhar, e aí, do ponto de vista didático, esse nosso diagrama, que está dado aqui à esquerda, ele é interessante nas regiões de pressões moderadas, né? Mas para pressões altas, em geral, para a gente ter uma maior correção, né, formal do que a gente está discutindo, seria interessante lembrar dessa possibilidade, que mesmo acima da temperatura crítica, há a possibilidade de transição gás sólido para um fluido supercrítico. É o que se observa, por exemplo, eu vou voltar lá no da água, né, no diagrama de fase da água. Se a gente fizer um tracejado aqui mais ou menos vertical, a gente vai perceber que existe uma certa pressão altíssima em que o fluido supercrítico da água pode formar uma fase sólida, pode formar uma fase de gelo aqui, né? Então, existe essa transição, essa curva de coexistência que ela pode ser atingida, né? Lembrando que esse diagrama de fase que está dado aqui, ele só está dado aqui porque ele é experimental. Então, tudo isso aqui foi medido, né? Todas essas transições aqui estão medidas. Por isso que essas curvas não vão infinitamente, porque não existem as medidas para para condições aqui a mais do que está mostrado aí para vocês, né? Para a gente agora analisar um pouco o diagrama de fases, é interessante a gente perceber
o que isso aqui significa, né? O que esse diagrama aqui todo significa? Esses traços, a gente vai lembrar sempre que eles são traços que indicam as linhas onde há coexistência entre fases. Então, se eu tenho aqui uma substância pura, quer dizer que é onde eu vou ter a transição de fase dessa substância em seus diferentes estados de agregação, né? Então, por exemplo, se eu partir desse ponto aqui, ó, que está marcado aqui nessa linha horizontal preta, para essa temperatura, né, então a gente pode pensar aqui numa T inicial, né, se eu mantiver a pressão constante, então, para manter a pressão constante, quer dizer que a diminuição de temperatura que eu estou propondo aqui, ela é perfeitamente horizontal, né, para uma pressão aqui qualquer. Se eu estou nesse ponto inicial, eu estou na região do diagrama de fase em que a gente tem esse G aqui indicando que é o gás que existe. Ou seja, nessa situação inicial, nessas primeiras temperaturas aqui, o gás é a substância com o menor potencial químico. Então, ele é que existe como a fase daquela substância. Então, nessa situação, o potencial químico do gás é o menor potencial químico para aquela substância, então ele é que existe, né, nessa substância. Se eu continuar baixando a temperatura, chega num certo ponto em que essa minha reta encontra a linha de coexistência, a linha de coexistência líquido-gás. Nesse ponto, eu tenho a transição de um equilíbrio, né? Então parte do gás ele vai se converter espontaneamente em líquido e as duas fases vão coexistir enquanto eu mantiver essa condição de temperatura e pressão. Então aqui seria para essa pressão a temperatura de liquefação, né? Onde eu vou ter a liquefação desse gás e nesse ponto da temperatura de liquefação, o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás, ou seja, há equilíbrio entre essas fases. Certo? Então, enquanto eu mantiver a temperatura aqui igual, essas duas fases coexistem, não há preferência por nenhuma delas. Outra coisa importante da gente lembrar é que esse processo ele é um processo isotérmico. Enquanto houver gás para ser convertido em líquido, mesmo que eu continue retirando o calor do sistema, a temperatura vai se manter constante. Porque enquanto houver gás, né, esse critério aqui vai ter que ser obedecido, então a temperatura não vai mudar enquanto tiver gás para uma substância pura. Tá? Então, se eu fosse capaz de fazer um diagramazinho aqui de temperatura em função de um tempo, vamos dizer que eu sou capaz de tirar calor numa taxa constante. Então, eu tiro lá um certo valor, um certo número de joules por mol por segundo do meu sistema. Então, no começo, aqui em T1, eu vou ter uma diminuição de temperatura à medida que o tempo passa. Quando eu chego aqui em TL, o que acontece aqui é que eu vou tirar calor e o meu sistema vai continuar na mesma temperatura. Né? Esse processo é isotérmico. Quando todo o gás estiver se convertido em líquido, a temperatura vai continuar baixando, se eu continuo tirando calor. Então, só que agora eu estou na região do diagrama de fase em que a fase líquida é a fase
mais estável. Ou seja, nessa região é quando o potencial químico do líquido é menor que o potencial químico do gás e do sólido. Nessa situação, se eu continuo tirando calor, a temperatura vai, do meu sistema, né, da minha substância, vai continuar caindo. Só que chega num ponto em que eu encontro agora a linha de coexistência sólido-líquido. Aqui, essa aqui é a temperatura em que as duas fases, sólida e líquida, passam a coexistir. Isso aqui a gente pode chamar de temperatura de solidificação. Vou pôr um Szinho aqui, né? É a temperatura de solidificação para essa pressão. E aí, nessa temperatura, acontece a mesma coisa que aconteceu para a transição de gás para líquido. Eu vou ter, eu vou ter que gastar um certo calor, né? Eu vou ter que retirar do meu sistema uma certa quantidade de calor para que todo o líquido passe para sólido. Então, nessa situação, a temperatura fica constante. Enquanto houver líquido nessa transição, se eu continuar tirando calor, vai continuar a mesma temperatura. Quando todo o líquido tiver se transformado em sólido, aí a gente vai ter agora, ao passar para cá, a gente passa a ter o sólido como a fase mais estável, e em todo o resto aqui desse processo, até chegar aqui, né, a ponta final, eu vou ter o sólido, e aí, à medida que eu tiro calor, a temperatura vai caindo. Um diagrama desse jeito aqui, dessa curva de resfriamento, ele está bem esquemático aqui, do jeito que eu fiz para vocês, né? Então, aqui o sólido é a fase com menor potencial químico, então o potencial químico do sólido é menor que o potencial químico do líquido e do gás, nessa região toda aqui, né? Essa curva de resfriamento, ela vai ter uma cara como essa, similar a essa, mas o tamanho desse tempo aqui, que a temperatura fica constante, ele vai ser diferente para a transição líquido-gás e sólido-gás. Isso aqui tem a ver com o ΔH dessas transições. O ΔH da transição sólido para líquido costuma ter, esse aqui é exotérmico, né? Então, ele vai ser exotérmico, porque você está passando da menos condensada para mais condensada. Só que, em termos de módulo, né, o ΔH de solidificação, ele quase sempre ele é menor que o módulo do ΔH de liquefação. Porque a mudança aqui de estado de agregação é muito mais radical, né? Então, você vai ter um ΔH, um módulo de ΔH consideravelmente maior. Além disso, a inclinação dessa curva, quando você está com uma das fases predominante, a inclinação dessa curva ela tem relação com o inverso da capacidade calorífica desse material. Quanto maior for a capacidade calorífica do material, menos inclinada vai ser essa curva. O coeficiente angular aqui ele tem essa relação com 1 sobre a capacidade calorífica. Quanto menor for a capacidade calorífica, mais inclinado é. Então, para uma mesma substância, geralmente, a menor capacidade calorífica é do gás. Então, essa curva a inclinação aqui, né, o coeficiente angular para o gás é o maior, para o líquido é intermediário e o coeficiente angular para o sólido é o menor. Isso vale quase que sempre, né? Se, por outro lado, né, então isso é para a gente ter isso aqui na cabeça, né? Eu acho até que tem coisa para vocês fazerem na lista sobre isso. Se eu mudo a pressão a que está submetido no material, os pontos TL e TS
vão mudar, né, de acordo com o diagrama de fase. Então, se eu diminuir um pouquinho a pressão para uma pressão aqui P', né, eu vou ter uma temperatura de solidificação um pouquinho mais baixa, a variação da temperatura de liquefação é mais relevante, né? Se eu aumentar a pressão, acontece a mesma coisa. Então, o diagrama de fase ele permite que a gente faça essa análise para diferentes situações. Se eu fizer esse processo agora de forma isotérmica, né? Aí agora ficou um pouco bagunçado, mas considerando essa linha aqui vertical agora, verde, que apareceu, eu posso fazer isso de maneira isotérmica. Então, eu mantenho uma certa temperatura aqui, qualquer, e eu baixo a pressão. Vamos dizer que a gente comece desse ponto que está aqui e vá baixando a pressão. O que tem de interessante aqui? Se eu olhar para esse diagrama, eu consigo dizer para vocês qual que é a pressão em que eu vou ter o equilíbrio de fase, em que eu vou ter, então, a transformação, a passagem de líquido para gás. Isso pode ser bastante relevante. Então, se eu estiver, por exemplo, lidando com... Se eu quiser fazer uma destilação e o meu material, por exemplo, for termosensível, se ele se decompuser para temperaturas altas, eu posso fazer uma destilação do mesmo jeito, mas ao invés de aquecer meu material para ele entrar em ebulição, e daí eu coletar no aparelho de destilação, o que eu posso fazer? Eu posso baixar a pressão desse material, vai ter uma certa temperatura em que ele entra em ebulição, e eu posso resfriar o material, né? E aí, se eu resfriar, em algum momento ele vai novamente se liquefazer, né? É lógico que aí eu tenho que analisar as condições em que isso acontece, né? Então, a princípio, olhando aqui, eu posso, por exemplo, para uma temperatura ambiente, ou o que me interessar, eu posso pensar se é razoável, se é possível fazer uma destilação do meu material a pressão reduzida. Esse tipo de discussão vocês vão ter bastante na próxima disciplina, na equilíbrio cinética. Ok, alguma dúvida? Essa redução da pressão seria assim, de qual forma no destilador, no caso? Você tem que ter um sistema que te permita baixar, tirar a pressão. Né? A gente tem várias vidrarias que funcionam assim. Então, geralmente, você tem uma conexão com uma vidraria e uma bomba de vácuo, por exemplo. A gente faz isso no laboratório de termodinâmica, né, João? Quando você for fazer um laboratório, você vai perceber que a gente tem uma prática em que a gente faz basicamente isso, só que a gente faz para várias temperaturas, né? Então, a gente baixa a pressão e aí a gente vê qual é a temperatura que entrou em ebulição. E a gente aumenta um pouquinho a pressão e vê quando que ela entra em ebulição de novo, né? E vai analisando essas temperaturas, né? Então a gente consegue fazer isso. O que você faz, geralmente, é você tem um sistema, e aí o sistema depende, né? Ele tem que estar conectado aqui a uma vidraria qualquer que te permite prender numa bomba de vácuo, né? Nessa bomba, você tem que ter aqui torneiras, né, para você controlar isso, para não fazer vácuo fora da sua necessidade. Você tem que ter uma série de dispositivos de segurança aqui, mas você faz vácuo, e aí, se você tiver um destilador, o que você faz é você tem uma conexão aqui, e você tem circulação de água, né? E aí você tem que garantir que essa água que está circulando aqui esteja numa temperatura tal que permita que o vapor que chega aqui, apesar da pressão, aqui ele liquefaça, né? Então, para fazer isso aqui, muitas vezes você não pode fazer a temperatura ambiente. Você aquece um pouco o material para sair da temperatura ambiente, né?
mas não aquece muito. Geralmente isso é feito, por exemplo, com extratos, né, de material biológico que são termossensíveis, né? E aí você aquece até uma temperatura acima do ambiente, mas não perto da ebulição. De modo que, ao baixar a pressão, você causa vaporização, mas passando água à temperatura ambiente é suficiente para você liquefazer novamente e obter o seu material destilado. Não sei se estou sendo claro. Sim, sim. Perfeito. Tá? A temperatura ambiente é mais complicado, porque aí você teria que ter alguma coisa. Você pode fazer uma camisa de gelo aqui, né? Ou que você passa, sei lá, nitrogênio líquido, se você quiser, né? Um exagero, né? Mas você pode fazer outras coisas aqui. Mas, em geral, você aumenta um pouquinho a temperatura, não muito, né? Não para temperaturas próximas da ebulição, mas passa a água à temperatura ambiente ou um pouco mais fria, para que você tenha a liquefação. Parece dessa forma ser mais interessante, né? Quando a gente consegue modificar a pressão, que daí a gente não precisa trabalhar na temperatura alta, né? E danifica menos o material também, né? Tem uma Exato. qualidade melhor. Uhum. É muito. Quando você tem extratos biológicos, assim, né, muitas vezes você vai preferir fazer dessa forma, porque muitas dessas moléculas elas sofrem mudança quando você aquece, né? Quando você aquece muito. Então é bem comum, essa técnica de pressão reduzida ela é muito comum. É lógico, eu fiz um desenho esquemático, né? Normalmente aquilo que você tem não é uma coisa aberta. Você vai ter. Aqui também tem que ser fechado, né? Porque senão você não consegue manter a pressão lá dentro. Mas, enfim, né? Dá para você fazer muita coisa com esse tipo de processo. Né? Aqui eu estou mostrando um diagrama de um líquido, né? E aí destilar de um líquido puro. Destilar uma coisa que está pura não faz muito sentido. Né? Mas você vai ver na próxima disciplina, não na estrutura atômica, né? Na equilíbrio cinético, vocês vão ver bastante coisa de diagrama de fase de mistura. E aí lá vocês vão. É até mais interessante de perceber o que acontece. Né? Como que você pode purificar uma coisa, uma mistura, purificar a partir de uma mistura, como você consegue purificar um determinado material. Tá? Beleza, valeu. Aí agora, justamente, a gente tem que falar um pouco sobre misturas, né? Nesse semestre, a gente não vai entrar em grandes considerações, a gente não vai falar dos diagramas de fase, especialmente, porque isso é tema de uma disciplina subsequente, mas a gente vai falar de misturas porque a gente quer chegar em sistemas que mudam a concentração, vamos dizer assim. Né? Então, a gente vai falar sobre equilíbrio químico, um pouco, isso também vai ser complementado nas próximas disciplinas da físico-química, né? Mas a gente já dá uma primeira visão aqui e depois ela é complementada a seguir, né? E aí, quando a gente fala de misturas, normalmente a gente. É uma obviedade, mas isso tem que ser falado, né? O que é uma mistura? É você ter mais de um componente no sistema. Uma mistura não é necessariamente uma solução, né? Você pode ter misturas de diferentes tipos. Cada um dos componentes que compõem a mistura. Ué, cadê a canetinha? Ixi, a canetinha deu uma surtada. Voltou. Cada um desses componentes, ele contribui para as propriedades termodinâmicas do sistema. Né? E isso vai ser muito relevante quando a gente for discutir equilíbrio em reação. Só que, para isso, a gente tem que pensar em algumas definições antes. Né? E a primeira definição que é relevante para a gente é o que a gente chama de quantidades molares parciais. A quantidade molar parcial é qual que é essa quantidade
por mol em uma mistura. Um exemplo é o volume molar parcial. E outro exemplo é a energia de Gibbs molar parcial. O potencial, que é o potencial químico. Só que o que acontece? O potencial químico, a gente vai conversar, quando ele está numa mistura, essa energia de Gibbs molar parcial tem uma dependência forte com a composição do material. Né? A gente vai olhar isso e é essa dependência com a composição que permite a gente analisar misturas do ponto de vista termodinâmico. Né? O volume molar parcial, ele pode ser definido com qual que é o volume ocupado por um mol de material, qual que é a variação de volume causada pela adição de um mol de um material em uma determinada mistura, causando uma variação infinitesimal da quantidade da mistura, né? Ou seja, sem mudar a concentração. Seria como se você colocasse uma fração de um mol num volume muito grande, de forma que, ao adicionar essa pequena quantidade, você não causa uma variação apreciável na grandeza. Você causa uma variação infinitesimal. A gente pode definir assim, né, para não complicar. O volume molar, a gente conhece. É volume sobre o número de mols. Né? Então, a gente tem o volume molar. A gente, o volume molar da água. Né? O volume molar da água. Fazendo aquelas aproximações de 1 grama por ml, a gente sabe que o volume molar da água é em torno de 18 centímetros cúbicos por mol, se for água líquida. Né? Mas esse volume molar da água, ele só é válido para água pura. Né? Se eu coloco água em uma mistura, o volume molar da água vai variar e a gente pode pensar nisso como sendo uma variação causada pela mudança das interações intermoleculares. Porque imagina que quando eu tenho água pura, todas as interações intermoleculares é de molécula de água com molécula de água. Agora, vamos dizer que eu coloque agora um monte de etanol no meio. Os dois são miscíveis em qualquer proporção, né? Água e etanol. Só que as interações intermoleculares de uma molécula água e água etanol são diferentes. Isso vai fazer com que a distância média entre as moléculas varie. E vai variar quanto? Depende da relação entre essas moléculas. Então, esse volume molar da água vai deixar de ser 18. Ele vai ser algum outro valor. E vai depender de quanto de etanol que eu adicionei. Então, se a gente olhar isso, então esse gráfico que está aqui à esquerda, eu tirei direto de alguma edição do Atkins, mas tem todas as edições do Atkins esse mesmo gráfico. Né? Nesse diagrama, a gente tem, então, o volume molar parcial da água e o volume molar parcial do etanol nos dois eixos Y. Então, da água está aqui em azul, então a curva para a água é essa curva azul, o etanol está roxo, então essa curva aqui é do etanol. Isso aqui está dado num diagrama que dá para a gente a fração molar de etanol, né? Entre 0 e 1. O que é a fração molar? A fração molar, por exemplo, do etanol, ela vai ser, e a mistura aqui é só água e etanol, né? Fração molar é sempre o número de mols do componente que nos interessa, dividido pelo número de mols total da mistura. E aqui, nesse caso, seria o número de mols do etanol mais número de mols de água. Né? Isso aqui é chamado de número de mols total. Né? Se for uma mistura com 3 componentes, esse denominador aqui vai ter 3 valores de número de mols. Né? E assim por diante. Como a gente percebe que
o que está no numerador, está no denominador também, ainda soma um outro valor que é diferente de zero, no princípio, né? Ou é maior ou igual a zero, na verdade, né? Porque se não tiver nada de água, zero aqui, vai ser, a fração molar vai ser 1. Então, o etanol puro, né, a gente pode analisar isso. Se X do etanol por 1, é etanol puro. Agora, se eu não tiver nada de etanol, esse termo aqui dá zero, porque o numerador aqui é zero. Então, se a fração molar for zero, não tem etanol. Todos os outros valores de fração molar vão estar entre esses dois números. Ou é zero, ou é zero, ou está entre 0 e 1. É no máximo 1. Então, um diagrama desse tipo vai estar sempre entre 0 e 1. Um diagrama que envolve fração molar. Nesse caso, foi colocada a fração molar do etanol, é arbitrário isso, né? Mas é interessante a gente perceber que o volume de um mol de água, pelo número de mols de água, que o volume molar da água, ele muda à medida que muda a fração molar de etanol. Então, quando é fração molar de etanol zero, quer dizer que não tem etanol, ou seja, é água pura. Então, para a fração molar de etanol zero, eu tenho aqui nesse ponto água pura. Nessa situação de água pura, o volume molar da água é o volume molar que você espera a partir de conhecendo a densidade da água e a massa molar da água. 18,02, né? Quase, aproximadamente. Né? Que está aqui, está representado aqui. Só que se você adicionar um pouquinho de etanol, vamos dizer fração molar 0,1, aqui, então na fração molar 0,1, o volume molar da água aumentou. Ele é maior que esse 18,01. Ou seja, um mol de água nessa proporção de, né, aqui está basicamente 9 mols de água para cada mol de etanol. Se a fração molar é 0,1, né? Nessa proporção, cada mol de água vai ocupar um volume maior que 18,01. Vai a 18,2, 18, não é muito mais que isso, né? Só que, à medida que eu vou colocando etanol, esse volume molar vai caindo. Então, aqui na fração molar 0, vamos por 0,6 aqui, né? Porque é fácil de eu seguir. Se a gente fizer uma linha vertical aqui, o volume molar da água parcial, ele é menor que 17, né? Porque o meio está mais ou menos aqui, aqui seria mais ou menos 17. Então, deve ser aqui 16,7 no máximo centímetros cúbicos por mol. À medida que aumenta ainda mais essa a proporção de etanol, né? Então eu vou andando aqui para maiores frações molares de etanol, chega até o limite de mais ou menos 14, quando praticamente eu não tenho mais água, eu tenho, né, uma fração muito baixa de água, o volume molar da água parcial vai ser de 14 centímetros cúbicos por mol. Né? Isso para a água. Para o etanol, o que acontece? Para o etanol, quando a fração molar é 1, então nesse ponto aqui, só nesse ponto inicial, a gente tem etanol puro. Se adicionar água, nesse caso, como a gente está plotando aqui a fração molar do etanol, adicionar água significa diminuir a fração molar de etanol. Então, à medida que eu adiciono água, eu vou andar para a esquerda aqui nesse gráfico. Né? À medida que eu adiciono água, então, para a fração molar de etanol 0,9, está aqui, que varia um pouco, né? O meu volume molar, que era de 58
centímetros cúbicos por mol, não mudou muito, né? Só caiu um pouquinho. Agora, quando eu chego aqui na fração molar, bom, por simetria, eu deveria fazer 0,4 aqui, né? 0,4. A fração molar do etanol já caiu para baixo de 57 centímetros cúbicos por mol. Então, agora, cada mol de etanol nessa mistura ocupa 1 ml a menos do que ocupava quando era etanol puro. Isso chega num valor mínimo que deve estar aqui ó, abaixo. O valor mínimo acontece aqui. Ó. Esse número aqui está abaixo de 53. Né? Não sei dizer exatamente quanto, mas está abaixo de 53. E aí, o interessante aqui é isso, a gente perceber que essa propriedade, ela muda com a composição. Então, se eu for variando aqui, o volume molar parcial, ele é basicamente a inclinação dessa curva. Né? Ele vai variando, ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. Né? E aí, tem situações em que você tem inversões nas tendências, isso tudo tem relação com as propriedades intermoleculares. A gente não estuda essas propriedades intermoleculares em detalhes no curso que a gente está fazendo agora, de termodinâmica, porque a gente, em termodinâmica, nessa primeira disciplina, a gente está mais interessado na fenomenologia, né? Quer dizer, no que a gente observa experimentalmente. A gente faz considerações moleculares, mas mais para a gente, como químico, levar isso adiante. Né? Mas é importante a gente perceber isso, que existe essa variação grande aqui. Né? Uma coisa qual que é a consequência prática disso? Imagina que você pega uma proveta com 50 ml de água. Aí você pega uma outra proveta com 50 ml de etanol. Eu vou pôr ETOH aqui, porque eu não consigo escrever a fórmula toda. Né? Bom, 50 ml de água, se ela pura tem um volume molar de 18, então a gente tem aí menos que 3 mol. Né? Seria 3 vezes 18, dá 24, 54, né, ml? Nossa. Então, aqui seria vamos aproximar para 3 mol. Né? Para o etanol, cada mol de etanol puro ocupa 58 ml. Então, aqui, 50 ml de etanol tem menos que 1 mol. Né? Tem em torno de aí 0,9 mol. A fração molar, se eu misturar os dois, né, 50 ml mais 50 ml, né, eu vou ter um total aí em torno de, a gente pode chutar aí em torno de 3,8 mol. Né? Então, o N total aqui é 3,8. Então, a fração molar do etanol vai ser aí 0,9 por 3,8. Deixa eu fazer essa conta. Porque eu estou fazendo a conta, mas eu vou falar o que acontece no experimento mesmo. 0,9 dividido por 3,8. Então dá 0,23, 0,24. Então isso aqui vai dar em torno de 0,24. Essa é a fração molar de etanol quando eu pego essas duas aqui. Né? Então, 0,24, a fração molar é essa aqui. Ó. O rabiscado e rabiscado. Aí, se eu misturar esses dois, então eu pego isso aqui e coloco numa proveta de 100. Né? A minha proveta tem
a máxima aqui da escala dela é 100 ml. Eu tinha 50 de cada. Quando eu misturar esses dois, eu vou perceber que o líquido ficou aqui embaixo, em torno de 97 ml. Aí eu vou olhar, não, mas eu tinha 50 certinho. Eu vou olhar a foto que eu tirei, né? Eu tinha 50 certinho. Como é que eu misturo 50 com 50 dá 97? A aritmética básica não permite. Só que o que acontece? Nessa fração molar de 0,24, aqui 0,2, aqui que a gente achou, o volume molar parcial do etanol é em torno de 55. E da água está um pouco abaixo, aqui, tá? 17,7. O volume molar parcial das duas substâncias já está consideravelmente diferente do volume molar parcial delas puras. Isso vai fazer que, quando eu misturar as duas substâncias puras e obtiver essa mistura, o volume final da mistura é menor do que do que a soma do volume das duas substâncias puras. A massa, se você pesar quanto de líquido que tem lá, não mudou, mas o volume molar parcial mudou. Né? E isso tudo tem a ver com essa dependência do volume molar de uma substância com a composição da mistura onde essa substância está. Né? É isso que a gente vai precisar analisar para outras propriedades, né? Quando a gente está falando de misturas. Esse experimento do etanol com água você pode fazer em casa. É lógico que você vai conseguir comprar no máximo etanol 97, né? Mas mesmo assim dá para você perceber essa variação. Até num Becker dá para perceber. O problema de fazer em casa é ter proveta, né? Porque para fazer num copo fica difícil de mostrar. Mas numa bureta você mostra isso muito facilmente. Tá bem? Tá claro, João? Sim, sim. Tá. Bem, para a gente continuar, então, a discussão, vamos falar um pouquinho mais sobre fração molar, né? Então, a gente definiu fração molar, se isso aqui não ficou claro, a gente vai ter uma oportunidade agora de ir um pouco mais adiante, porque muita coisa que a gente vai fazer a seguir tem a ver com a gente pensar em qual que é a fração molar, ou a fração em número a fração em quantidade de matéria, né? De cada material. Né? Então, a fração molar ela tem essa definição que tá dada aqui, né? Fração entre a quantidade de matéria de uma espécie em relação à quantidade de matéria total na mistura. Quantidade de matéria, é sempre bom a gente lembrar, é o nome que a gente dá formal ao número de mols. Né? Então, a fração molar ela é dada por essa relação, a x da espécie I é o número de mols dessa espécie I, dividido por N total. N total é N de qualquer outra espécie, quaisquer outras espécies que tiver no meio, mais o número de mols da espécie I, que dá para a gente o número de mols total. Então, seria um somatório das NJ, que eu acho que é melhor, né? Que inclui I. Né? Assim, é importante a gente perceber o seguinte: a somatória das frações molares para qualquer mistura tem que dar 1. Porque, olha só, vamos dizer que eu tenho uma fração, uma situação como essa aqui, né, de uma mistura binária entre duas espécies A e B. A fração molar de A é número de mols de A dividido pela soma, Na mais Nb. A fração molar de B é dada pela soma, desculpa, pelo número de mols de B, dividido pela soma, Na mais Nb. Se eu somar XA mais XB, eu vou ficar com Na sobre Na mais Nb, mais Nb sobre Na mais Nb. Aí a gente sabe fazer isso aqui, porque como o denominador é igual,
a gente pode simplesmente somar os dois termos, Na mais Nb, sobre Na mais Nb. Isso dá 1, certo? Então, a soma das frações molares, isso aí, se você tiver 3 substâncias, vai dar a mesma coisa, se tiver 4, vai dar a mesma, não importa. Então, não importa qual o número de componentes, o somatório das frações molares sempre dá 1. Numa mistura binária, isso é interessante porque eu posso representar qualquer uma das duas espécies em função da outra. Então, XA é sempre 1 menos XB. Né? Numa ternária dá também. XA igual a 1 menos XB menos XC. Mas essa daqui a gente usa mais. Né? Quando a gente está falando de misturas binárias, a gente pode usar essa relação em uma série de considerações para facilitar a nossa vida. Né? Quando a gente quer entender o que está acontecendo com nossos sistemas. Aí, João, você quer fazer isso aqui? Seria interessante, ó, calcular as frações molares do N2, do O2 e do argônio. Isso aqui é argônio, não é? No ar seco, né? Eu estou dizendo que é ar seco só para não ficar pensando que tem água, né? No nível do mar, dado que 100 gramas de ar consiste desses materiais. Aí, para não gerar uma confusão desnecessária, a gente pode lembrar, né, que a massa molar do oxigênio, vamos aproximar logo para 16, né? Facilitar a vida. Massa molar do nitrogênio é 14 e a massa molar do argônio foi 40 para facilitar. Dá para fazer? Posso tentar. Beleza. Aí você me fala as frações molares das três. 5 minutinhos? Ah, do nitrogênio ali é 140 gramas por Não, 14. 14. 14, né? 14, Tá. 14. O G que está meio esquisito, mas é o G de cima mesmo.
Tá, aí as frações molares do Hum, nitrogênio deu 0,78, do oxigênio 0,2 e do argônio 0,008. isso. A minha conta deu 0,009 aqui. Então, vamos dar uma passada aqui. Quem estiver assistindo também, depois pode dar uma conferida se fez, né? Então, é só para a gente lembrar, né? Como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, né? A fração molar. Opa, saiu, filho. A fração molar, a gente vai lembrar que é Ni sobre N total, né? Então, primeiro eu tenho que calcular os números de mols, né? Então, número de mol de nitrogênio é 23,2 gramas por 28, né, que é N2 gramas por mol, isso vai dar direto mol, certo? Isso deu, na minha conta aqui, 2,70. Se tiver algum número que não está batendo, você me avisa. Para o O2, a gente faz parecido. Aqui, aí tá vendo? Vai fazer correndo, isso aqui é 75,5. Eu fiz as contas enquanto você estava fazendo também, mas aí ficou. Aí por um nitrogênio, que é o 23,2, né? Só que aí a massa molar do nitrogênio é 32. Aqui é gramas, aqui é grama por mol. Então a nossa unidade aqui no final sai mol, né? Então aqui é a mesma coisa, só que é o número de mols para o nitrogênio dá 0,725 mol. E para o argônio é 1,3 gramas, né? A massa molar do argônio é aproximadamente 40 gramas por mol. Então, isso aí deu na minha conta 0,0325. Aí eu usei esses valores, né? Então, o número de mols total, ele vai ser 2,70 mais 0,725 mais 0,0325, que dá aí 3,4575 na minha aproximação, né, nos meus arredondamentos aqui. Daí, agora, a gente tendo o número de mols total e o número de mols para cada espécie, a gente faz as frações molares, né? Então, fração molar para o nitrogênio deu 2,70 por 3,4575. E aí, na minha conta aqui, deu 0,781, né, para o oxigênio. É 0,725 por 3,4575 e deu 0,210. E para o argônio, onde será que eu errei, né? 0,0325 por 3,4575. Aí, para mim, isso aqui está dando 0,01, na verdade. Né? É porque eu fiz correndo aqui, professor, aí na hora de fazer, eu não fiz as aproximações certas, então por isso que deu um pouquinho a diferença, que a Mas soma dele deveria dar um, né? Por isso isso. que deu essa diferençazinha, mas é porque É não pouca aproximei coisa. direito aqui. É. Mas é isso. Aí, se você somar isso aqui, tá dando um, né? Mais ou menos, né? Porque aqui dá um 9, dá, né? Vai dar certinho aqui um, né? Se eu somar aqui, 901 dá 0, vai 1, 9 vai 1, 8, 2, 0, dá um certinho o somatório das frações molares, né?
que é mais ou menos o que a gente estava querendo ver também, né? É isso, quer dizer, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque a fração molar é uma coisa muito, relativamente simples de calcular, mas que a gente tem que lembrar dos passos, né? Então, a gente tem que lembrar que é número de mols, não é massa, né? Então, a gente tem que calcular os números de mols, né? E fazer isso com um pouquinho de calma, tá bem? Por quê? Porque a gente vai usar a fração molar como a nossa unidade mais simples de concentração, né? A gente pode pensar em concentração em termos de fração molar, em termos de concentração em mol por litro, né? Em concentração molar, também chamado. A gente pode até pensar em concentração por massa, massa-volume, mas essa é mais difícil de lidar quando a gente está querendo pensar em número de moléculas, né, que reagem. Tá? E aí, tá, foi tranquilo, né, o João? Espero que sim. E aí o que acontece? Aí eu não vou me adiantar muito, né? A gente faz isso com calma na próxima aula, mas eu queria definir, para a gente encerrar a aula, o potencial químico. Porque a definição de potencial químico em mistura, ela tem que ser readequada para a mistura. Né? Então, se a gente tiver uma espécie qualquer numa mistura, né? E aí, ou melhor, isso aqui não está bem escrito, né? Se eu tiver um número I de espécies na mistura, a energia de Gibbs da mistura é o somatório da energia de Gibbs para cada espécie. Né? Isso aqui, numa espécie, num sistema binário, seria a gente dizer que é o número de mols de A, potencial químico de A. Porque isso aqui é um G de A. Você lembra que a gente calculou isso, né? O G de A, ele vai ser o número de mols vezes o potencial químico, mais o número de mols de B, potencial químico de B. Só que o que acontece? O potencial químico de A e de B, agora, ele não é simplesmente a energia de Gibbs molar. Desculpa. Ele é a energia de Gibbs molar para essa situação, para esse número de mols relativos A e B. Aqui. Desculpa. Eu devia ter trazido água. E aí, a gente tem que redefinir o potencial químico aqui, né? Para I espécies uma mistura, né? O potencial químico de cada espécie vai ser a variação na energia de Gibbs da mistura, causada pela adição de 1 mol da substância I, mantendo a composição constante. Isso parece uma incoerência, né? Como é que eu vou adicionar material e manter a composição constante? Isso quer dizer que eu estou que esse mol aqui da substância ele está entrando numa quantidade de material tal que a variação de concentração que ele causa é infinitesimal. Ou seja, né, basicamente, tá aqui, a gente está pensando como lá no volume molar parcial, né? Seria a variação da energia de Gibbs com a adição de material. Aí, aqui, não é necessariamente 1 mol, é que é um número de mols ali, né? Isso aqui é que dá para a gente o potencial químico nessa situação. É quanto que G varia com a adição de 1 mol à mistura, né? Ou seja, numa curva de G por N, você vai ter alguma cara, né? Assim, qual que é a inclinação da curva nesse ponto. Então, essa inclinação aqui é que vai dar o potencial químico. Né? É diferente da substância pura no sentido de que
o potencial químico ele não é um só para cada material numa determinada temperatura e pressão. Além da temperatura e da pressão, o potencial químico também depende da composição, depende da composição da mistura. Né? Como eu já tinha escrito aqui, então, para uma mistura binária, a energia de Gibbs ela vai ter esse somatório que tem aqui os dois componentes, A e B, o potencial químico dos componentes A e B, que está pesado pelo número de mols de cada uma dessas substâncias. Se eu mudar a composição relativa, ou seja, se eu mudo o número de mols relativo A e B, o potencial químico também vai mudar dessas substâncias. Né? A gente já viu como o potencial químico muda. Ele muda com temperatura e ele muda com pressão. Né? Ele também vai mudar com composição agora. Tá bem? E aí, para a gente encerrar por hoje, a gente vai fazer o seguinte, né? Se eu tenho duas substâncias que estão puras, eu vou representar o G delas puras, né, com um θ, né? Então, esse θ vai ser a substância pura nas condições padrão. Ou seja, né, quando ela está pura a 1 bar de pressão. Né? E o G final é o G da substância na mistura. Então, o ΔG, quando eu faço essa mistura, então se eu tenho lá as duas substâncias A e B, eu misturo as duas, o que acontece com a energia de Gibbs? Né? A energia de Gibbs de mistura, então, ele vai ser o G de Gibbs final é o número de mols de A, potencial químico de A final, mais número de mols de B, potencial químico de B. O G da substância pura nas condições padrão, o G, eu vou chamar então o G padrão aqui, né? Ele é simplesmente o somatório delas separadas, né? Então é o número de mols de A, potencial químico de A puro, mais o número de mols de B, potencial químico de B puro. Essa diferença, então, ela vai ser simplesmente o número de mols de A, que é o mesmo nos dois casos, que multiplica a diferença entre os potenciais químicos de A na mistura e A nas condições padrão, e a mesma coisa vale para B. É o número de mols de B vezes a diferença entre os potenciais químicos. Então, quem que vai dizer se o ΔG de mistura é menor ou não que zero? É a diferença entre os potenciais químicos das substâncias ao serem misturadas. Né? Aí a gente vai ter que definir agora o que a gente chama de uma mistura ideal, né? De uma solução ideal. Numa solução ideal, eu não posso desconsiderar interações intermoleculares, como eu fiz lá para um gás ideal. Mas o que eu posso fazer, a minha aproximação principal, é dizer que as interações intermoleculares são idênticas entre os componentes. Ou seja, se eu tenho uma mistura de água com etanol, eu vou considerar que as interações intermoleculares água-água, etanol-etanol e água-etanol são iguais. Não existe diferença entre essas interações intermoleculares. Isso é uma aproximação. Ela pode ser muito ruim, pode ser razoável, né? Aí a gente vai depender, a gente vai ter que depois pensar nos desvios em relação a essa aproximação. Numa situação como essa que eu estou falando, por exemplo, aquela variação lá do volume molar parcial com a mistura não seria esperado, porque se todas as interações intermoleculares são idênticas, misturar substâncias não deveria causar nenhuma alteração das interações intermoleculares da mistura. Então, a gente já, para descrever o volume molar parcial, por exemplo, essa aproximação não é boa. Mas para a gente fazer essa conta inicial aqui, a gente vai precisar dela.
para a gente depois pensar em corrigir, né? Porque ao usar essa aproximação, a gente vai perceber que o potencial químico final de cada componente depende apenas da fração molar. Não depende justamente dessas interações intermoleculares específicas, das variações específicas. E aí, essa dependência com a composição, a gente pode usar a dependência que a gente encontrou para a pressão como uma aproximação, né? E usar a equação que a gente achou lá. Então, o potencial químico da substância I vai ser o potencial químico da substância I pura nas condições padrão, mais RT-LN da fração molar da espécie I. Lá na pressão, o que a gente fez foi pressão sobre pressão padrão. Também pode ter relação com X, né? Com a fração molar, que aqui pode ser a pressão parcial. Então, a gente está aproximando a expressão, né? Só para a gente saber de onde está vindo. Aí, para uma mistura A e B, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Tá? Eu acho que eu vou parar por aqui para a gente fazer essa discussão com calma na próxima aula. Tá? A gente já está avançando bastante no tempo. Então, aqui agora a gente chegou a essa conclusão. Eu posso escrever o potencial químico para as espécies A e B na mistura, pensando no modelo de soluções ideais dessa forma. E agora, ao colocar na expressão de cima, a gente vai ver as consequências disso na próxima aula para o ΔG de mistura. Ou seja, uma mistura ela é espontânea ou não, né? Que é o que o ΔG vai determinar para a gente. Tá bem? Tem alguma pergunta para agora? Pronto. Não. Agora, esse finalzinho eu vou precisar rever, porque... Mas aí, na próxima aula, se eu tiver alguma dúvida, eu te faço. Tá. Se você quiser perguntar qualquer coisa agora também, fica à vontade. Não, não. Tudo Não? bem. Tá jóia, então. Eu vou parar por aqui, então. Vou salvar aqui uma vez. Bom, e aí eu vou... Você quer falar alguma coisa agora que ainda vale para a gravação? Não. Alguma dúvida? Não, vou parar de gravar, então. Já já eu coloco lá na página.